Glória a Deus. Glória. Meu irmão e minha irmã, que alegria poder estar aqui com você nessa noite. Que bênção, que graça de Deus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Como nós vemos tantas pessoas dizerem que estar na presença de Deus transforma a nossa vida. E de fato, nós vemos aqui, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor lança palavras para nós, que diz que nos tira do poço, nos tira do sofrimento, Ele nos revela os problemas que estamos tendo e nos dá a solução. Então bendito seja o nome de Deus, e bendito seja você, que ainda não desistiu, e que ainda continua rumo ao céu, mas aqui na terra, lutando. Amém? Eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus comigo. Salmos, livro de Salmos, Salmo 145, no capítulo 1 ao 10. No livro de Salmos, Salmos 145, no capítulo 1 até o versículo 10. Enquanto você procura, eu me apresento rapidinho. Para quem não me conhece, eu me chamo Adam, tenho 33 anos, pela graça de Deus, faço parte do grupo de oração chamado JPC, ao qual acontece todos os domingos na Zona Leste, aqui de São José dos Campos, lá no Novo Horizonte. E também meus irmãos e minhas irmãs, pela graça de Deus, durante esse tempo, e se encerra esse ano, graças a Deus, estão à frente da nossa diocese, da comissão de missão, ao qual nós levamos sempre a esperança daqueles que ainda não têm e aqueles que perderam-se no meio do caminho. Então a comissão de missão ela foi criada justamente para isso, para poder lançar as redes e novamente trazer os filhos de Deus à sua casa. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz assim para nós: hino ao Deus que socorre. Versículo 1 diz assim para nós: aleluia, louvai a Yahvé, ou em algumas traduções ao Senhor, ó minha alma. Enquanto eu viver, louvarei a Yahvé, tocarei ao meu Deus enquanto existir. Não depositeis a segurança nos nobres e nos filhos do homem, que não podem salvar. Exalam o espírito e voltam à terra, e no mesmo dia perecem seus planos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem põe a esperança em Yahvé seu Deus. Foi Ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Ele mantém sempre a verdade, fazendo a justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos, e Yahvé liberta os prisioneiros. Yahvé abre os olhos dos cegos, Yahvé endireita os curvados, Yahvé protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva. Yahvé ama os justos, mas transforma o caminho dos ímpios. Yahvé reina para sempre teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Aleluia. Palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, o tema de hoje para nós é o Senhor, esperança dos aflitos. E é engraçado nós analisarmos o que diz a palavra de Deus para nós. Qual foram as visualizações e as palavras de ciências que tiveram aqui? Sobre túmulos, lugares fechados, sobre aflições. E o Senhor ele vem dizer para nós e confirmar para nós de que o Senhor é a esperança dos aflitos. Então, e mediante ao seu sofrimento, mediante a sua dor, a sua aflição, momento de angústia, o Senhor é a sua esperança. E é engraçado porque enquanto eu preparava e rezava e perguntava ao Senhor: Senhor, por que esperança dos aflitos? E eu então procurei o significado, a etimologia das palavras. Aflitos, a etimologia da palavra, tem por sentido se abater, tristeza. E a esperança tem o seu significado por confiança em algo positivo, ou esperar em algo positivo. E o que para mim, para você, meu irmão e minha irmã, é esse esperar em algo positivo?
é esperar em Deus. É ou não é? Vocês morreram? Levanta a mão quem morreu. Vocês estão muito quietinhos. É ou não é? É. Quem é a nossa esperança? Deus. É isso, meu irmão, para mim poder saber que vocês estão vivos, tá? Eu preciso dessa resposta para a gente poder interagir. Então, meu irmão, então minha irmã, algo nessa passagem me chamava muito a atenção. O Senhor dizia assim, numa das explicações ao qual me chamou a atenção, o salmista expressa a sua intenção de louvar a Deus todos os dias. Isso enfatiza a importância da adoração constante e da gratidão na vida do cristão ou daquele que crê, reconhecendo a grandeza e a majestade de Deus. Olha só, quando nós louvamos ao Senhor, e o porquê que nós louvamos a Deus, e o porquê que nós exaltamos ao Senhor, para nós, de fato, como está escrito aqui, que é todos os dias enfatizar a importância dele. E quando nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos também a Ele por alguma coisa. É ou não é? Muitas coisas Deus fez na sua vida e você tem o que você agradecer a Ele. Mas ainda tem outras coisas que precisam ser transformadas, outras coisas que precisam ser mudadas, principalmente algo que vai mudando conforme o tempo, mas é necessário uma grande mudança, e é algo chamado caráter. O nosso caráter, ele tem que ser diferente do caráter das pessoas do mundo. Nós, como cristãos, como católicos, apostólicos, romanos, como carismáticos que somos, nós temos esse encontro com o Senhor, que é a nossa esperança, e tendo Ele como esperança, há algo chamado conversão, e essa conversão, que o próprio nome diz, uma mudança de trajeto, tem que gerar em nós, de fato, uma mudança de caráter, para que eu e você possamos mostrar às pessoas, aos aflitos, porque o Senhor colocava no meu coração de que nós muitas vezes passamos por aflições, por tribulações, mas nós temos em quem recorrer, sim ou não? Sim. Nós temos Jesus, nós temos o Frei Gilson às 3 da manhã, nós temos às 6 da tarde a Canção Nova, o Terço da Misericórdia, nós temos um livrinho, a Bíblia dentro de casa. Mas é aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou aquela mãe desesperada que perdeu seu filho, está consultando a espíritos para poder se acalmar. É ou não é? As pessoas lá fora têm tentado tirar a sua vida. Não foi isso a campanha do mês passado? Sobre o Setembro Amarelo? As pessoas que perdem a sua esperança, as pessoas que perdem a sua paz, e não vem outra saída, e acabam atentando contra a sua própria vida. Mas nós devemos ser esse canal de esperança, e nós devemos apresentar este Senhor para essas pessoas. Imagina o que seria de Pedro se Jesus não tivesse entrado na vida dele. Imagina o que seria do padre Rogério, que é o pároco aqui, se Jesus não tivesse entrado na vida dele. E certa vez eu numa missa, quando ele era na Paróquia Santíssima Trindade, isso faz muito tempo, eu era coroinha lá, e uma missa, quando ele falava justamente sobre conversão, ele mesmo dizia: olha, não sei o que seria de mim se Jesus não tivesse me alcançado. O que seria de você se Jesus não tivesse te alcançado? Você muitas vezes poderia ainda estar na bebedeira, poderia estar no sexo desenfreado, poderia estar até mesmo no mundo das drogas, ou na mentiraiada, ou nem vivo. Mas bendito seja o nome do Senhor que te alcançou, e bendito seja você que abriu o seu coração para que o Senhor pudesse entrar. E por isso, meu irmão, e por isso, minha irmã, o salmista, que aqui é Davi, quer dizer para nós o seguinte: que devemos de fato enfatizar
a importância de reconhecer a majestade de Deus, porque assim nós entendemos quem nós somos. Nós somos filhos do Rei, mas nós não somos o Rei. Quantas das vezes nós queremos ser Deus de nós mesmos e queremos tomar decisões por nós mesmos, mas quando nós enfiamos a cara na lama e quando nós entendemos que nós erramos, nós vamos, confessamos, mas quando saímos da confissão, saímos com o coração vazio, saímos com o coração esperançoso, porque nós temos um Deus que nos ama. E vamos ver se vocês estão afiados. Hoje nós, pela Igreja Católica e também nas outras igrejas ortodoxas, nós celebramos o dia de quem? Santa Teresinha. Dia de quem? Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus. E qual foi a vida e a história de Santa Teresinha? Ela foi uma grande pregadora? Não. Ela foi uma grande missionária, apesar de ser patrona das missões? Não. Mas qual foi o viés, aquilo que deu a graça sobre a vida de Santa Teresinha para que ela pudesse se tornar santa? A sua intimidade com Deus. Porque ela sempre dizia: o que agrada a Deus em minha pequena alma é a esperança. E é justamente isso, meu irmão e minha irmã, que a renovação carismática católica do ano passado para esse ano nós estamos vivendo. Que a esperança, o tema da renovação, o tema que nos direciona para 2025, o tema norteador, é: transbordareis de esperança pela graça do Espírito Santo. E então nós entendemos isso, nós também entendemos que a grandeza de Deus é incomparável e o seu poder é digno de ser proclamado. A grandeza de Deus, meu irmão, ela é incomparável. Você pode pegar o maior líder do mundo, o chefe de estado maior de todo o mundo, você pode pegar o presidente dos Estados Unidos, mas a grandeza dele não se compara com a grandeza de Deus. E porque eu e você, muitas das vezes, nós deixamos de olhar para a cruz, deixamos de olhar para aquele que é vencedor, e começamos a olhar para o lado, começamos a olhar para as pessoas, começamos a acreditar em coisas que não nos convêm, coisas que nos fazem perder aquilo que nós temos de mais precioso, que é a esperança. O inimigo, todos os dias, ele tem tentado arrancar de você aquilo que foi semeado no seu coração, que é a palavra de Deus, que é aquela profecia na sua vida, aquela resposta para as suas orações. Ela é. E um testemunho pessoal: foi aqui, nesse lugar, que uma oração foi atendida. Enquanto eu estava nesse lugar, hoje a minha esposa Isadora, que está aqui, estava rezando a Deus para que eu fosse o esposo dela. Quer mais esperança que isso? E pela graça de Deus nós somos testemunhos vivos. E tentem descobrir o dia que nós casamos, 1º de outubro. Então nós celebramos 3 anos de casamento, mas pela graça de Deus o maior presente é poder viver essa esperança e partilhar para vocês esse Deus que transformou a minha vida e a vida da minha esposa e que tem nos transformado. Meu irmão, eu só tenho 33 anos, eu sou novo comparado à maioria de vocês, mas o Senhor diz para nós hoje que a grandeza dele é incomparável, o seu poder é digno de ser proclamado. E ainda o nosso querido salmista Davi, ele destaca as obras poderosas de Deus e as suas bondades, no versículos 3 e 7, que ele diz assim: não depositeis a segurança nos nobres e nos filhos do homem, que não podem salvar. Quando eu depositei a minha esperança em Deus, eu sabia que não ia ser fácil. Quando você depositou a sua esperança em Deus, você também não foi enganado. Você também sabia que não ia ser um mar de rosas, porque a palavra de Deus diz para nós em João 3,16 que
no mundo nós haveremos de ter aflições e tribulações, mas antes disso, ele diz para nós lá em João, de que o Senhor enviaria o seu Filho para morrer por nós, por amor à humanidade. E depois lá no capítulo 16 ele fala sobre o sofrimento, que nós haveríamos de passar por sofrimentos, aflições e tribulações, mas era necessário coragem. E é isso que nos falta hoje, irmãos, a coragem de anunciar, coragem de colocar não só uma cruz, uma camisa, como bem dizia o Lucas, não é um pregador, não é um coordenador, não é a igreja bonita, essa capela maravilhosa que te chamou até vir aqui, foi Deus. E você teve a coragem de sair da sua casa, mesmo cansado de um dia difícil, lutando contra o trânsito, que nessas horas é medonho, né, irmãos? Mas você veio aqui porque você sabia que aqui é o seu porto seguro, é aqui onde você escuta a Deus. E quando nós escutamos a Deus, diz para nós, nosso querido saudoso Papa Francisco, quando nos é anunciado a palavra, automaticamente dentro de nós nasce a esperança. E a esperança é uma pessoa, e ela não nos engana. Por isso não nos devemos colocar a nossa esperança, a nossa segurança em homens, em pessoas. Devemos depositar toda a nossa esperança em Deus. Então você está dizendo que eu não devo amar ninguém, que eu devo chutar todo mundo dando a eles. Mas o que eu quero dizer para você é que nos seus momentos de dor, feche a porta do seu quarto, pegue o seu texto, não fica postando nada nas redes sociais, não precisa ficar mandando indireta para ninguém. Ninguém precisa saber o que você está passando, porque muitas vezes as pessoas fazem até chacota do seu sofrimento. Você está igual um bobo lá postando, mas Deus se compadece de você. Quantas vezes Santa Teresinha com tuberculose, ela louvava a Deus, sofrendo com a doença, ela louvava a Deus, e ela dizia: Senhor, se você me permite passar por isso, é porque você quer que eu seja santo. Meu irmão, independente da sua doença, seja ela terminal ou não, seja santo, seja santa, tenha esperança. Mas eu tenho esperança na cura, glória a Deus, mas também tenha esperança na vontade do Senhor, que pode ser que não seja essa a vontade de Deus neste momento. Mas por que? Nossa, mas irmão, meu Deus do céu, Deus quer que eu morra? Não, mas através de você, do seu testemunho, outras pessoas se converterão. Não foi assim com o jovem Carlos Arantes? Através do seu testemunho, o seu empregado se converteu, que era hindu, que nem professava o cristianismo, nem acreditava em Jesus, mas ele se converteu não pelas palavras, mas pelo exemplo daquele jovem. Quantas pessoas ao seu redor não enxergam em você a face de Cristo, não enxergam no seu olhar a esperança, mas só enxergam sofrimento, derrota, reclamação? Que Deus é esse que você serve? Que as pessoas olham para você e não conseguem enxergar a grandeza e a soberania de Jesus. Quantas pessoas passam por nós, irmãos? Principalmente você que trabalha no comércio. Quantas pessoas passam por você e elas olham para você e muitas das vezes começam a contar da vida delas coisas que você nem perguntou, porque elas olham para você e não vê você, mas vê o Deus que habita em você. Por isso, o tema de hoje nos é muito propício, que diz para nós: Senhor, a esperança dos aflitos. Meu irmão e minha irmã, volto a dizer para você, na sua aflição, o que você deve fazer? Postar nas redes sociais? Não. Ficar reclamando com Deus? Não. Sair batendo em todo mundo? Não. Não vai adiantar. Sabe o que vai resolver?
você vem no grupo de oração e pede para um servo rezar por você, ou você vai na Santa Missa e oferece a Deus o seu sofrimento pela conversão dos pecadores, ou então você fecha a porta do seu quarto, pega o seu terço, fala com Deus, e ali com Ele você desabafa. É ou não é? O seu melhor amigo não é Jesus? Sim ou não? Sim. E por que você não confia nele nas suas dores? Para pedir, vocês são bons, né? Não é? Mas não é bom para pedir. Ai, Senhor, eu preciso de um emprego novo. Ai, Senhor, eu preciso de uma casa nova. Ai, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas quando nós paramos para agradecer? E uma frase me chamou muita atenção no Instagram. Um irmão postou uma frase que me impactou, que diz assim: você já louvou a Deus pelas orações que já foram cumpridas, ou você ainda tem pedido algo para Deus que ainda pode acontecer? E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei assim: nossa, tantas orações que eu já fiz e que já se cumpriram, e eu nem sequer disse Senhor, obrigado. Só do simples fato de você estar vivo, de ter a sua família, muitas vezes o seu filho, o seu neto é espoleta, mas você já louvou a Deus pela vida dele, por essa saúde imensa que ele tem? Muitas vezes nós reclamamos de tudo, mas agradecemos tão pouco. E de meio ao caminho, no meio do caminho, nós nos desesperamos. E aí, meu irmão e minha irmã, é só ler abaixo. Mas o Senhor, ele tem uma mensagem de esperança para nós, e que Ele diz que todo ser criado louva ao Senhor, o seu reino é eterno e a sua misericórdia é sem fim. A misericórdia e a bondade de Deus são exaltadas. Nos trechos do versículo 8 e 9, o salmista diz claramente para nós que o Senhor é bom e compassivo para com todos, e nos chama à prática da compaixão. Quem que nós precisamos perdoar? Quem nós precisamos dizer, eu perdoo? Quem que você um dia fez mal para você, uma pessoa que um dia traiu a sua confiança, e que você precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero perdoar essa pessoa, por mais vagabundo que ele seja, por mais sem vergonha que ele seja, por mais pilantra e traíra, mas me ajude a perdoar, Senhor. Uma vez, para nós podermos fechar, uma senhora sofria de uma doença a qual os médicos não descobriram, e viveu com essa doença há mais de 15 anos. Ela tinha todos os sintomas, todos que você imaginar: vômito, ela tinha dores no corpo todo, manchas, a pressão parecia uma montanha russa, subia e descia. Aquela senhora não andava direito, ela estava encurvada. Mas uma vez essa senhora foi chamada, ela deu a sua última oportunidade para Deus, segundo ela. Ela foi chamada para ir no retiro da Canção Nova. Só que ela queria ir, mas não podia andar de ônibus porque ela passava mal. Então ela se dopou de remédios, mas foi. E chegando lá, era acampamento de cura e libertação. E quem ia pregar nesse dia era o Padre Rufus. Não sei se os mais antigos aqui lembram do Padre Rufus. E quando ele pisou, aquela mulher então começou a sentir um fogo arder no coração. E ela disse para Jesus, crucificado: Senhor, eu sei que hoje é o dia da minha cura. E quando o Padre Rufus ministrava a todo momento de oração, o Senhor deu uma palavra para ele, deu uma direção para ele, dizendo: olha, agora nós iremos orar pelo perdão. E aquela senhora não perdoava o seu ex-marido, que havia abandonado ela e os seus 5 filhos sozinho no mundo. E então naquele dia aquela senhora conta
o testemunho dela, de que ela então começou a se abrir ao perdão. E ela começou a rezar, a pedir ao Senhor, em uma missa dominical comum. Aquela senhora então comunga e fala para Jesus: Jesus, hoje eu perdoo meu ex-marido. E fala o nome do cidadão. Na outra semana, aquela mulher ela tinha consulta. Aquela mulher já estava falando melhor. Aquela mulher já não tinha mais aquela pressão como montanha-russa. Aquela mulher já não havia tido mais sintomas. Ela havia sido curada através do perdão liberado. Nós também temos que entender de que a esperança ela vem também através de uma cura. Mas para essa cura acontecer, muitas vezes é necessário nós perdoarmos, ou muitas vezes nos perdoarmos. Pode não fazer sentido agora para você, meu irmão e minha irmã, ou pode ser que não seja essa a palavra que você quis escutar, mas eu quero dizer para você de que um dia alguém vai bater na sua porta, e quando essa pessoa bater na sua porta, você vai falar: aquele dia, 1º de outubro de 2025, que aquele garoto Adam veio aqui e pregou e falou sobre o perdão, hoje na minha vida faz sentido. E quando ele falou sobre a esperança, para mim também faz sentido, porque em meio aos sofrimentos e às dores, eu irei ser forte, porque o meu lugar aqui é passageiro, porque a eternidade é no céu. Amém? Amém. Só quem quer ir para o céu, fica de pé em nome de Jesus. Quem não puder ficar de pé também não vai entender, não que não quer ir para o céu, mas está um problema.